queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar, gente, sobre a impressionante história da Bolsa Russa, que ficou parada aí por alguns dias e, sem dúvida alguma, evitou talvez o maior crash, né, que veríamos aí na história da humanidade, e como isso pode ser, gente, fundamental em um crash aí de uma dimensão muito grande, mundial, tá certo? Então vamos aprender mais uma vez com a história, vamos repassar então, hein, gente, esses números aí ao longo de todo o final de semana, para que as pessoas consigam, né, entender o que está havendo de verdade no mercado financeiro. Então estamos ali com uma inflação de quase 8% no país mais importante do mundo, sem dúvida alguma, principalmente quando falamos de ativos financeiros. Se tem uma coisa que o povo norte-americano ainda exporta, ainda tem aí uma hegemonia absoluta, são os ativos financeiros. Então, por isso é sempre muito importante analisar os dados desta nação, e aí os títulos de 10 anos dessa nação, que é o pilar fundamental de todo o mercado financeiro, já está em 2,5%. Imagine aí se até o final do ano realmente chegarmos, né, a 2,5% nos juros à vista, né? Imagine então para quanto vai esse aí de 10 anos, o crescimento bem devagar, a questão da Rússia e da Ucrânia, que trouxe aí uma bela pimenta, né, em todas as relações financeiras, fim do quantitative easing e finalmente 8 aumentos da taxa em 2022. E mesmo assim, o ursinho tendo problemas ali. Pegamos esse post, gente, lá do Twitter, quem não nos segue ainda, postamos coisas ali o dia inteiro, informações realmente muito bacanas. E por que, né, os ursinhos ainda estão sofrendo? Há muitas explicações para isso. Vamos falar isso daí, gente, em outro vídeo, tá certo? Mas primeiro vamos falar sobre algo aqui muito interessante também, pessoal. Depois do vídeo que fizemos ontem, né, sobre o Brasil, por que será então que o mundo inteiro busca e pede por Brasil? Tem, né, a explicação aí dos juros que colocamos no vídeo de ontem, então, e trouxemos uma outra matéria, pessoal, sobre a importância do empreendedorismo. Gente, muito interessante essa questão, né? Quando falamos, escutamos de empreendedorismo, sempre pensamos, né, nos grandes tecnocratas. Opa, até engasguei aqui. Ó, tá vendo? Não dá pra falar mal dos caras aí, gente. Já rola uma bruxaria no ar, né? Então, quando ouvimos de empreendedores, lembramos dos grandes tecnocratas, né, dos caras aí que são donos de empresas titânicas, mas não podemos nos esquecer, gente, que principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, o empreendedor é aquele cara que é cabeleireiro, né? É aquele cara que tem uma lojinha ali de, né, o antigo 1,99, que com essa inflação aí simplesmente não existe mais, né? Hoje seria de 9,99. Então são esses, né, que levam aí essa verdadeira batalha, né, de serem empreendedores. E vejam a política aí do Economia, a gente vê depois, né, pessoal, que exatamente está estourando. Olha, me dá assim uma dor no estômago quando vemos aqueles políticos mais de esquerda falando, reclamando da inflação, que país é esse? Foram exatamente esses caras que disseram que a economia a gente via depois. Então, essa questão, gente, matou exatamente esse pessoal que mais sofreu nesses 2 anos. Então, vejam aí, apenas em 2021, 1 milhão de brasileiros deixou de empreender, e são exatamente essas pessoas, né, gente? São aí aqueles, né, olhem só que interessante, que não conseguem uma vaga de emprego, às vezes até mesmo por não ter, né, o estudo necessário, as habilidades, alguns para fazer a diferença no mundo. Isso é filhinho de papai que tem dinheiro, né, gente? Aí abre uma lanchonete vegana que vai durar 6 meses. E outros ter renda alta e continuar uma tradição familiar. Isso acontece muito também aqui em São Paulo, né, gente? Temos aí o bairro da Liberdade, que traz muitos descendentes de orientais que apenas continuam o trabalho dos pais. Então, muito interessante. E vejam só, quando falamos, né, gente, de
empreendedores, é muita gente mesmo, com tudo que esses caras fecharam, né, forçando essas políticas aí de economia, a gente vê depois, ainda são 43 milhões de pessoas, hein? É muita gente. E vejam só, né, mesmo com recuo, o país ainda ocupa a 5ª posição. Então, esses números, né, pessoal, trazem aí exatamente essa realidade atrás da República Dominicana, Sudão, Guatemala e Chile, que obviamente são países aí bem pobres, né? O Chile até nem tanto, engraçado ele estar aqui, mas a questão fundamental é essa, né? Não são os grandes empresários, muito pelo contrário, são os caras ali que não conseguem, né, vagas boas aí no mercado de trabalho e acabam abrindo então alguma coisa. Muito interessante mesmo essa matéria, né, gente? Vejam aí esses dados, né, dos câmbios do mundo todo. Então, em 2022, o Brasil é disparado aí o país, né, com o melhor câmbio, então já valorizou 15,9%, 16%, né, gente? 16%. E sem dúvida alguma o rublo tomou pancada aí, a torta direita, a Turquia, a Argentina. E que coisa, hein, gente? Quem acompanha o nosso canalzinho, né? Esses gráficos aqui que saem muito bacana. Não chega nem a ser um gráfico, né? Mais uma tabela de informações mesmo. O Brasil sempre esteve junto com essas nações. Mas, de novo, né, pessoal? Enquanto nossos juros ali estava caindo, chegou a 2,5%. Acho que 2 não chegou, chegou a 2,5%, né? Aí realmente ele estava junto com os piores países, e aí deram essa guinada aí na política financeira, né, monetária, e aí a coisa mudou. Gente, não deixem de entrar aí no nosso Telegram, o nosso único canalzinho que sobreviveu a tantos problemas que tivemos, e esse final de semana temos uns posts especiais ali no Instagram, gente, não percam, né, não vamos ter a nossa live então, mas vamos tentar continuar postando vídeo aqui no YouTube, e também nos nossos canais pagos aí. Maravilha, pessoal? E não se esqueçam também de se inscrever. Muitas pessoas gostam do nosso canal, mas não dão like e não se inscrevem. Isso acaba nos prejudicando, tá certo? E aí, gente, antes de falarmos aí, né, que loucura realmente que aconteceu com a Bolsa Russa, que finalmente reabriu. Olhem só a questão dos juros norte-americanos, né, que acabamos de colocar. O pessoal está falando em 2,5%. Chega a ser uma piada, né, pessoal? Uma piada essa história de juros menor de 2%, né, começou exatamente depois do crash das empresas.com. Foi o primeiro momento ali na história, né, que atingiu um patamar tão pequeno e aí tiveram que subir, e essa subida levou aí a um grande crash lá do subprime, tá certo? Aí derrubaram de novo. Olha, ficaram muitos anos com um juros bem baixo, nesse momento que colocaram ali o quantitative easing, e aí tiveram que subir de novo, tivemos o crash de 2020, e novamente estamos aí nessa questão, 2022 então subindo. É uma questão simplesmente histórica, pessoal, não tem como, principalmente, né, depois aí de todas as atrocidades que fizeram. E não se esqueçam novamente, é sempre bom ver esse gráfico, porque a inflação que temos hoje se compara, sem dúvida alguma, à inflação dos anos 80, quando os juros era nada mais nada menos que 20%. Caraca, imagina um juros de 20% nos Estados Unidos, né, gente? Não ia ter o que fazer, mas calma, hein? Será que então finalmente eles arranjaram uma forma, né, de não ter mais grandes crashes? Vejam aí, né, bastou o nosso querido Powell ter ali novamente a sua reuniãozinha, o mercado que vinha numa queda aí bem considerável, novamente explodiu, os caras sabem o que fazem, né? E novamente, então, Rússia, ações caem na sexta-feira, revertendo a maioria dos ganhos obtidos na sessão anterior, quando o mercado reabriu após um fechamento recorde, enquanto medidas do governo para evitar uma liquidação ajudaram a limitar as perdas. O índice, então, MOEX, fechou em baixa de 3,7, após subir 4,4. Então vejam, gente, que interessante exatamente o gráfico, né, da capa do vídeo. Pessoal, sem dúvida alguma, os caras evitaram, né, o que seria aí o maior crash. Então, fora todas as questões aí que os países do Ocidente, né, estão impondo à Rússia, que vai trazer sem dúvida alguma um grande impacto econômico,
empresas saindo, o governo aproveitando para estatizá-las, né, uma coisa assim que num país, né, como a Rússia seria impensável só lá atrás na União Soviética, né, que fizeram. E sem dúvida alguma, gente, seria aí uma queda, né, de liquidações assim comparáveis talvez só com 1929. E os caras mantiveram a bolsa fechada. E quando reabriu, então, vejam aí, né, teve até uma alta aqui, tá certo? Então, por que não, gente, adotar esse mesmo comportamento aí, não é mesmo? Quando essa bolha de tudo estourar, seria perfeito. Me lembro claramente, inclusive, que em março de 2020, quando tivemos aquela semana de 5 circuit breakers, alguns políticos, né, que não conhecem nada de nada, só estão lá para tirar a nossa grana, falaram realmente em fechar as bolsas, né, olhem só. Então isso, sem dúvida alguma, pessoal, é um risco para quem opera vendido, né, para quem tem puts. Por isso que, inclusive, quando ocorre uma coisa como essa, a questão da venda média tem que ser sim acionada, né, porque não se sabe o que pode acontecer. Né? Imagine aí 2, 3 dias que abram as bolsas e você tem aqueles 3 circuit breakers no único dia, que, se não me engano, nunca ocorreu no Brasil, só lá nos anos 80, né? Chegar a um ponto assim que realmente no dia eles fecham para só abrir no dia seguinte. Se vem um crash tão violento a ponto de realmente ocorrer isso, gente, é uma saída aí maravilhosa, né, para o sistema reequilibrar e não haver uma liquidação tão absurda. Tá certo, pessoal? Então, fica aí mais um risco, né, para quem segue aí estratégias de venda, para quem aposta em momentos, né, de grande correção. Os velhos estão sempre dando risada, seja lá fora ou aqui, e o que nos resta, então, é estudar, né, gente? Então, não percam aí nossos cursinhos Finanças Pessoais, Inteligência Artificial. Gente, não deixem de nos seguir ali no Instagram, estamos postando muita coisa, né? Estamos aí no final de semana finalmente sabático mais ou menos, né? Que estamos lá na festa, mas também dormimos pouco para fazer os vídeos, né? Então, não deixem de nos prestigiar aí, está realmente muito legal. Que todos tenham um excelente domingo. Um grande abraço!